Say hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He walks with me and talks with me along like Ahab in that condition fell for a beautiful little woman, so wicked as all get out. E Acabe, naquela condição, deixou-se seduzir por uma bonita mulherzinha, apesar de iníqua o quanto podia ser. And wedded her and brought idolatry into Israel right in the darkest times of Israel. Dark age. E casou-se com ela e introduziu idolatria em Israel, exatamente no tempo mais tenebroso de Israel, Idade das Trevas. Now, we find out that they come out of there with a blast stand and on out, and finally lukewarm down to God spewed them from His mouth and accepted the Gentiles. Agora descobrimos que eles saíram dali com uma base de bronze e prosseguindo e finalmente mornos, seguindo até que Deus os vomitou de sua boca e aceitou os gentios. Now we find out that they start off from the Ephesian church in the beginning of the church age. E agora descobrimos que eles começaram na primeira era da igreja de Éfeso, no princípio, na era da igreja. The next church age began to cool off and get lukewarm, went on in, and the dark age. A próxima era da igreja começou a esfriar-se e ficou morna. Prosseguiram e a Idade das Trevas. And just as that day, Ahab marrying an idolater, Jezebel, and brought idolatry into Israel. E exatamente como aquele dia, Acabe casando-se com uma idólatra, Jezabel, e introduziu idolatria em Israel. Then Protestantism married Romanism, Catholicism, and brought idolatry into the church. Então, o protestantismo se casou com o romanismo, catolicismo, e introduziu a idolatria na igreja. Come out through Martin Luther, down through John Wesley, over into Pentecost, and out in spewed from God's mouth. Saiu através de Martinho Lutero, prosseguiu através de João Wesley, até os pentecostais, e saiu até mesmo vomitado da boca de Deus. God turns back to the Jews again, just as perfect. E Deus se volta aos judeus novamente, simplesmente tão perfeito. Now, I know, you say now I'm a typologist, that's right. Agora sei que vocês dizem agora, eu sou um tipologista. É isso mesmo. Because I know one thing. If I'm going towards my shadow and I see what my shadow looks like, I have some conception of what I look like. Porque eu sei de uma coisa. Se eu estou indo na direção de minha sombra e vejo qual é a aparência de minha sombra, tenho alguma compreensão de como me pareço. Whether I'm a four-footed beast or a feathered bird or whatever it is, it'll shadow. Se sou uma besta de 4 pés ou um pássaro emplumado ou o que quer que seja, isto dará a sombra. And the Old Testament was a shadow of the New. E o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo. We got it last night in Revelation 12, the woman with the law under her feet, the moon and the sun at her head. And a type. Vimos isto na noite passada, em Apocalipse 12, a mulher com a lei sob seus pés, a lua e o sol sobre sua cabeça e um tipo. How all those things, Hebrews 11th chapter tells us they were all types and shadows. Como todas aquelas coisas, Hebreus capítulo 11 nos diz, eram todas tipos e sombras. I believe that Hebrews 12 saying, seeing that we're compassed about with such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin disease and beset us, that we might run with patience the race set before us. Creio, Hebreus 12 diz, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Now, we've seen those things. Agora, vimos aquelas coisas. Then, last evening, we picked up back here to find out, or evening before last.
Então, na noite passada, nós apanhamos aqui atrás para descobrir, ou anteontem à noite, we find out then that the first church, how it started off. descobrimos então que a primeira igreja, como ela começou, It was inaugurated and began at the day of Pentecost, where the Holy Spirit was poured out upon believers. ela foi inaugurada e começou no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre crentes. And we saw the reaction of these believers E vimos a reação destes crentes, and how it acted upon them and what they did and the signs and wonders that followed them. e como isto atuou sobre eles, e o que eles fizeram, e os sinais e maravilhas que os seguiram. Then we find at the closing of that church age, about 300 years, they sprung up a heresy among them called the doctrine of the Nicolaitans. Então descobrimos que, no encerramento daquela era da igreja, cerca de 300 anos após, eles deram origem a uma heresia entre eles, chamada a doutrina dos Nicolaítas. Then we find out it was deeds to begin with. Então descobrimos que eram obras, para começar. In the next church age, it became a doctrine, Na era da igreja seguinte, tornou-se uma doutrina, and then become a persecution in the dark age. e então tornou-se uma perseguição na Idade das Trevas. Then come out on the other side over here and found out that it had got out with the Protestant churches that come out. Então saiu do outro lado por aqui, e descobrimos que saiu da casca com as igrejas protestantes que saíram. Then we goes back again then and find out how all lukewarms over here in the end of the age at this time, how it all cools off. Então nós retornamos novamente, e descobrimos como todos os mornos estão por aqui no final da era, neste lado, como que isto tudo se esfria. Just like it did under the Jews, so is it doing under the Gentiles, cooling off, as it's going this way, the shadows dimming out. Exatamente como aconteceu sob os judeus, assim está acontecendo sob os gentios, esfriando à medida em que está indo nesta direção, a sombra, obscurecendo. Just like it was the days of Wesley. We brought that in last night, Luther. Exatamente como foi nos dias de Wesley, e mencionamos isso a noite passada, e Lutero. What a great revival you had. But the next round, it began to cool off. The next round, it got cooler. Que grande reavivamento vocês tiveram, mas na etapa seguinte começou a esfriar. Na etapa seguinte ficou mais frio. And now it's just a bunch of creeds and forms, that's all it is. And that's the way it's been all the way along. E agora isto é somente um monte de credos e formas. É tudo o que há nisto, estão vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. So then we taught that. Assim então nós o ensinamos. Now close now, listen. So that you'll be sure to remember, I'm not condemning Catholic people, I'm not condemning Protestant people. For out of both and all of them comes the seed of God, by election. Agora, com atenção, ouçam, de modo que não deixem de se recordar. Não estou condenando os católicos e não estou condenando os protestantes, porque de ambos e de todos eles procede a semente de Deus por eleição. Those who are ordained to life will sit and walk in it. Those who cannot see walk in darkness. Aqueles que são ordenados para a vida verão isto e caminharão nisto. Aqueles que não podem ver caminham em trevas. That's up to God. God does it. Isso é com Deus. Deus faz isto. He swore and promised Abraham that he'd save him and his seed. Ele jurou e prometeu a Abraão que ele o salvaria e sua semente. Now, if you got Abraham's seed, you got eternal life. That's all. And your heirs according to promise. Agora, se vocês têm a semente de Abraão, vocês têm vida eterna. Isso é tudo. E vocês são herdeiros de acordo com a promessa. It's all by grace and by election of God. E isso é tudo por graça e por eleição de Deus. Now, notice in this here, and I'm just sometimes, maybe if I preached more or taught more. Agora notem nisto aqui. Eu sou algumas vezes simplesmente, quem sabe se eu pregasse mais ou ensinasse mais. It's been years. This is the first teaching meeting I've had for about 8 years.
Faz anos, esta é a primeira reunião de ensino que estou tendo após cerca de 8 anos. And it's just maybe a little rusty on it in places. Isso está um pouquinho, talvez um pouco, enferrujado nisto em certos lugares. Anytime you ask me any question you wish to lay it on a platform or a pulpit, I'll be glad to get it. A qualquer tempo em que você esteja, faça-me qualquer pergunta que queira. Deposite-a na plataforma ou no púlpito e estarei alegre em recebê-la. Now, notice, but all that I know of it, I never learned it by man, by seminary. I prayed until I had a revelation of it, and it had to compare with God's Word. Agora note, mas tudo o que sei disto nunca o aprendi de homem algum, através de seminário. Orei até que tive revelação disto e teve que se enquadrar com a palavra de Deus. In the Old Testament, they had 3 ways of knowing a message. No Antigo Testamento, eles tinham 3 maneiras de conhecer uma mensagem. The first, the way they'd find out, it was either written on the law, the next thing was a prophet, or the next thing was the Urim and Thummim. A primeira maneira, como eles saberiam, era se estava escrito na lei. A coisa seguinte era um profeta, ou a coisa seguinte era o Urim Tumim. Now, any teacher knows what the Urim and Thummim was. Agora qualquer mestre sabe o que o Urim Tumim era. It was a light that flashed over the breastplate of Aaron that they had hanging in the temple. Era uma luz que lampejava sobre o peitoral de Arão, o qual eles tinham pendurado no templo. Now, if a prophet prophesied and the light didn't flash on the Urim and Thummim, it was wrong. Agora, se um profeta profetizava e a luz não lampejava sobre o Urim Tumim, isto estava errado. That was a divine answer of God. It was wrong. Aquela era uma divina resposta de Deus. Isto está errado. Then, if a dreamer dreamed a dream and it didn't flash on the Urim and Thummim, it was wrong. Então, se um sonhador tinha um sonho e não lampejava sobre o Urim Tumim, isto estava errado. Now, the Urim and Thummim has been done away with in that sense, but this is God's Urim and Thummim now, the Bible. Agora, o Urim Tumim foi eliminado nesse sentido, mas este é o Urim Tumim de Deus agora, a Bíblia. If a prophet or a dreamer or whatever it is, or a teacher hasn't based his theory exactly on thus saith the Lord, I don't believe it. See? Se um profeta, ou um sonhador, ou o que quer que seja, ou um mestre, não baseou sua teoria exatamente no assim diz o Senhor, não creio nisto. Veja. Got to place right here from Genesis to Revelation. Amen. Not just in one place. It's got to come through the Bible and tie it exactly together. Tem que vir bem aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não apenas em um lugar. Tem que vir por toda a Bíblia e exatamente conectar isto. Yes, sir. It's got to dovetail with the rest of it and hook it all together. Sim, senhor. Tem que encaixar-se com o resto disto e enganchar tudo isto. If you don't, you can take one thing and say that's purgatory and preach Catholicism out of the Bible. Se você não o faz, você poderia tomar uma coisa e dizer que isso é o purgatório e pregar catolicismo a partir da Bíblia. But it's got to dovetail completely from Genesis to Revelation to make the picture clear. That's right. Mas tem que se encaixar completamente de Gênesis a Apocalipse, tornar o quadro claro. Isso mesmo. And the Holy Ghost is the one who develops this picture for you if you'll just let Him do it. He'll lead you into all light. E o Espírito Santo é aquele que revela esta fotografia para você, se você simplesmente deixá-lo fazer isto. Ele o guiará a toda a luz. The Bible said so. Jesus said He would do it. A Bíblia diz assim, Jesus disse que ele o faria. Now, notice, as again, now we find what they did there, then after a while they got a doctrine, they got the persecution that went out. Agora note como, novamente, agora vemos o que eles fizeram lá. Então, depois de certo tempo, eles tiveram uma doutrina, eles tiveram a perseguição, eles saíram. And then we come to find out that in this day now, that the Bible predicted that there would be a time when man would receive a mark, and a mark of the beast. E então descobrimos que neste dia agora, que a Bíblia prediz que haveria um tempo quando os homens receberiam uma marca, e uma marca da besta.
Every time there's a little something flies up in the country, everybody says, that's the mark of the beast. Toda vez que alguma coisinha se levantava no campo, todos diziam, essa é a marca da besta. When I just got ordained in the Baptist church, when I heard about the NRA. Quanto à antiga, eu tinha acabado de ser ordenado na Igreja Batista quando ouvi acerca da NRA. Well, everybody said, that's the mark of the beast. Bem, todos diziam, essa é a marca da besta. And then everything starts wrong, it's the mark of the beast. E então, qualquer coisa que começa no decorrer do tempo, isto é a marca da besta. And now they say, here comes Russia down, communism, it's the mark of the beast. E agora eles dizem, aqui vem a Rússia, comunismo, é a marca da besta. But it's a lie. It isn't the mark of the beast. Mas é mentira. Isto não é a marca da besta. The Bible tells what the mark of the beast is. A Bíblia diz o que a marca da besta é. The mark of the beast is not no great anti-religion, anti-country raised up like that. A marca da besta não é nenhum grande levante antirreligioso e antinação assim. Communism is not Russia. Communism is a spirit. Comunismo não é Rússia. Comunismo é um espírito. It's all, we don't have to worry about Russia. Our own rottenness is what's killing us. É tudo. Nós não temos que nos preocupar com a Rússia. Nossa própria podridão é o que nos está matando. Communism working right among our churches and everything else. You don't have in our schools, in our homes, everywhere. In our nations, the whole thing's just worm-eaten. O comunismo está se movendo bem aqui entre nossas igrejas e tudo mais. Vocês sabem disso. Em nossas escolas, em nossos lares, em todos os lugares, em nossa nação. A coisa toda está simplesmente comida de vermes. The robin pecking on the apple doesn't hurt it. It's the worm at the core that ruins the apple. O sabiá bicando a maçã não a danifica. É o verme no miolo que arruína a maçã. That's what it is. It's the rottenness among ourselves. Isso é o que é. É simplesmente a podridão entre nós mesmos. Going and calling ourselves Christians and acting like the world and dressing like the world and partaking of the world and calling ourselves the world's sick and tired of such. Indo em frente e chamando-nos a nós mesmos de cristãos e atuando como o mundo. E vestindo-nos como o mundo e participando do mundo e chamando a nós mesmos. O mundo está saturado de tal coisa. E Not only the world, a lot of the Christians are too. não somente o mundo, muitos cristãos estão também. Sim. I've often said, God help the day when man will be what they ought to be. Tenho sempre dito, Deus conceda o dia quando os homens serão o que eles devem ser. If I was against him, I'd say I was against him. I'd be against him in everything I could be. Se eu fosse contra ele, eu diria que sou contra ele. Eu seria contra ele em tudo quanto pudesse. But I'm for him, and I love him, and I believe him, Mas sou a favor dele. Eu o amo e creio nele. and my life is in his hands to do whatever he wants to because I believe that Christianity is the truth. E minha vida está em suas mãos para fazer com ela o que quer que ele queira, porque eu creio que o cristianismo é a verdade. That's right. I believe it's the truth. Isso mesmo, creio que é a verdade. And traveling the world and looking over in different isms and so forth, all their founders are dead and laying in the grave and they have theology. Ao viajar pelo mundo e procurando isso em diferentes ismos, e assim por diante, todos os seus fundadores estão mortos e postos nos sepulcros, e eles têm teologia. That's just about as far as the Christian church goes with it all. É mais ou menos o quanto a igreja cristã segue com isto, todavia. But those who know their God shall do exploits, and the power of the resurrection of Jesus Christ lives in the man. That's right. Mas aqueles que conhecem ao seu Deus farão proezas, e o poder do Jesus Cristo ressuscitado vive no homem. Isso mesmo. He is not dead, he's risen. Ele não está morto, ele ressuscitou. I'll be with you, even in you, and the things that I do shall you do also. That's it. Eu estarei convosco, mesmo em vós, e as coisas que eu faço, vós também as fareis. Sim, Senhor. Then the world looks out and says fanaticism. Então o mundo olha para fora e diz, fanatismo. You seen where we got it last night by the help of God. Vocês viram de onde nós o tomamos a noite passada, com a ajuda de Deus. Now we find out that the first
thing that ever raised up to form any form of the beast at all, or the beast means the power. Agora, descobrimos que a primeira coisa que alguma vez se levantou para formar qualquer forma da besta, em absoluto, ou a besta significa um poder. We went through all the symbols and everything last night to prove that the beast was the power, and it did not come out of Russia. It came out of Rome. Estudamos todos os símbolos e tudo na noite passada para provar que a besta era um poder. E ela não saiu da Rússia, saiu de Roma. Amen. Right. It came from Rome. Isso mesmo, veio de Roma. And it was not. It was not a group of men. It was not a political organization. It was a religious institution. E isso não foi um grupo de homens, não foi uma organização política, foi uma instituição religiosa. Amen. It was a church that sat on 7 hills with one man who had controlling power over all the world in there. Amen. Exactly right. Foi uma igreja que está assentada sobre 7 montes, com um homem que tinha poder de controle sobre todo o mundo lá. Exatamente correto. And we find out it was a woman and pictured her up just as plain. E descobrimos que ela era uma mulher e a retratou claramente. Not taking my own interpretation, just reading the Bible. Não tomando minha própria interpretação, apenas lendo a Bíblia. That there's no other place in the world, no other city in the world rules over all the earth. Que não há nenhum outro lugar no mundo, nenhuma outra cidade no mundo que reina sobre toda a terra. And every nation, that streak of Romanism goes out, like in the 10 toes of Daniel's vision. And we find out that that was the Vatican City. Em toda a nação, aquele veio de romanismo penetra como nos 10 dedos da visão de Daniel, e descobrimos que aquela era a cidade do Vaticano. At least a dozen royal Catholics sitting here last night. No mínimo, uma dúzia de leais católicos sentados aqui a noite passada. They sat still and listened. They're sincere. They're hungry. Eles se sentaram quietos e ouviram. Eles são sinceros. Eles estão com fome. Now, you can't argue with the priest. He won't argue. Because the priest, if the church says anything different from this Bible, the church is right. Agora, não se pode argumentar com um sacerdote. Ele não argumentará, porque um sacerdote, se a igreja diz qualquer coisa diferente da Bíblia, a igreja está certa. To me, the Bible's right and the church is wrong. See? Para mim, a Bíblia está certa e a igreja está errada. Está vendo? You can't argue with them. You've no way of arguing. There's no way of discussing or debating. Não se pode argumentar com eles. Não tem jeito de argumentar, não tem jeito de discutir ou debater. Because they believe what the church says, that's it. That's it. What the church says, no matter what the Bible says, is what the church says. Porque eles creem o que a igreja diz, assim é. Assim é o que a igreja diz, não importa o que a Bíblia diga, é o que a igreja diz. They believe the church, we believe the Bible. Eles creem na igreja, nós cremos na Bíblia. Now we find out that she was called, the church was a woman. Agora descobrimos que ela foi chamada, a igreja era uma mulher. And she was called the flat, vulgar word of whore. And then she was a mother of harlots. E ela foi chamada pela relés e vulgar palavra meretriz. E então ela era a mãe das prostituições. And we find out that the Catholic Church was the first mother church. E descobrimos que a Igreja Católica foi a primeira igreja-mãe. She is exactly what she said she was. Ela é exatamente o que ela disse que era. She is the first church to ever be organized. Ela é a primeira igreja que já foi organizada. When God ever organized religion, it was the Catholic Church. Quando Deus alguma vez organizou a religião, isto foi a Igreja Católica. The first organization was ever organized in the world of Christian religion. The Catholic Church. A primeira organização que alguma vez foi organizada no mundo da religião cristã, a Igreja Católica. Now, and then finding she was a mother of harlots. Agora, e então, finalmente, ela foi a mãe das prostituições. She gave birth unto churches after her, because they couldn't have been boys, they had to be girls. Ela deu à luz igrejas depois dela, porque
Elas não podiam ter sido meninos, elas tiveram que ser meninas. And we find out that the Protestant church is a product of the Catholic Church. E descobrimos que a Igreja Protestante é um produto da Igreja Católica. But searching the Scriptures and looking at your history book, we see that the Protestant church is a product. Esquadrinhando as Escrituras e olhando em seu livro de história, vemos que a Igreja Protestante é o produto. And the Protestant can't harlot the Catholic because the both says they are harlots and whores. E os protestantes não podem ralhar com a Igreja Católica porque, de ambos, diz que são prostitutas e meretrizes. That's black, but that's thus saith the Lord. Right. Isso é vulgar, mas isso é assim diz o Senhor. Isso mesmo. What did he said? Let us, in the United States, they said, let us make an image unto the beast. Observem então, ele disse, façamos, nos Estados Unidos, eles disseram, façamos uma imagem à besta. If the beast was a power and the power was an organization, se a besta era um poder e o poder era uma organização, not taking theory now, that's the word of God. Não tomando teoria agora, essa é a palavra de Deus. The organization of the Catholic Church organized themselves together and made agree. A organização da Igreja Católica os organizou juntamente e fizeram de acordo. And they stepped to what they call the early fathers together and organized the Catholic Church and made a ritual and what they believed and what they would teach, a universal belief. E sentaram juntos o que eles chamam os pais primitivos e organizaram a Igreja Católica e fizeram um ritual e o que eles criam e o que eles ensinariam, uma fé universal. And they forced it to people by punishment. E impuseram isto ao povo através de punição. And then when Martin Luther come out, seeing the Spirit of God lead him out, e então, quando Martinho Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, instead of letting the people stay free, he organized the church, an image likened unto the beast, a political power likened unto. Ao invés de deixar o povo permanecer livre, ele organizou a igreja, uma imagem semelhante à besta, um poder político semelhante a ela. Instead of letting the people walk as God gives life, they organize under a discipline. And they have to stay to that discipline. Ao invés de deixar o povo caminhar na medida em que Deus dá luz, eles se organizaram sob uma disciplina, e eles têm que permanecer naquela disciplina. God moved right out into the Methodist Church. Deus se mudou diretamente para a Igreja Metodista. The Methodists had a revival that swept the world. Os metodistas tiveram um reavivamento que varreu o mundo. The Holy Spirit with them, teaching sanctification. O Espírito Santo com eles, ensinando santificação. And the first thing you know, when they did that, then they organized the church, made an image unto the beast. E a primeira coisa que se nota, quando eles o fizeram, então eles organizaram uma igreja, fizeram uma imagem à besta. Right, a political organized power to bind the people of God to a creed instead of being free to worship and walk in light as light is showed on their path. Amen. Isso mesmo, um poder político organizado para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz à medida que a luz fosse derramada em seu caminho. They set them back in that age. Eles os fizeram parar naquela era. That was fine light for there. That was the light for the Pergamum church. Aquela foi uma ótima luz para lá. Aquela foi a luz para a igreja de Pérgamo. But what about the Philadelphian church? That's another light. Mas e a igreja de Filadélfia? Essa é uma outra luz. But you see, regardless of how much they organized, God moved right out in this church age anyhow. Mas vejam vocês, não obstante o quanto eles se organizaram, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja, de todos os modos. Amen. Sent a man out named John Wesley. Luther couldn't follow it because he didn't believe it. He's already organized back here. Mandou sair um homem chamado João Wesley. Lutero não pôde seguir isto porque ele não cria nisto. Ele já estava organizado aqui atrás. Then when John Wesley organized so tight and got so placed, it was time for this church age to come in. Então João Wesley organizou tão firmemente e chegou a uma condição.
Era tempo para esta era da igreja entrar. God sent the Pentecostal group. Well, out here was baptism of the Holy Spirit. Deus enviou o grupo pentecostal. Saíram aqui com o batismo do Espírito Santo. Oh, the Methodists said, we can't go with that. We don't believe in that stuff. Oh, no. Os metodistas disseram, não podemos acompanhar isso. Não cremos naquela bobagem. Não. This is the light that's walking here. Here's the light way over here now. Porque esta é a luz em que eles estavam caminhando aqui. Aqui é a luz para este aqui agora. We're going on towards the setting of the sun. Estamos indo na direção do pôr do sol. Remember the prophet said, it'll be a day that'll be cloudy, neither night or day, but in the evening it shall be light. Recordam o que o profeta disse? Será um dia que será nublado, nem noite nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. The light that once shined in the eastern country to the Jews, and the Jews are an eastern people, is shining on the Gentiles, the same light, the same Holy Ghost in the last days over here. The same baptism of the Spirit. A luz que uma vez brilhou na região oriental para os judeus, no Oriente, os judeus são um povo oriental, está brilhando sobre os gentios a mesma luz, o mesmo Espírito Santo, nos últimos dias por aqui, o mesmo batismo do Espírito Santo. We've been down through all these ages through here. We're either light or dark, kind of a cloudy, gloomy day. But right here, as the light shines just the same as it did there. Temos atravessado todas estas eras aqui, onde não é nem luz, nem tempo de escuridão, mas um dia nublado, obscuro. Mas bem aqui, a luz brilhou exatamente do mesmo modo como lá. That's why to look upon as jasper and sardis stone, alpha, omega, the beginning and the ending. He which was, which is, and shall come, the offspring of David, the morning star. É por isso que ele era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, alfa, ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. There he is. I hope you see it. Aí está. Espero que vejam isto. And remember that we found without one mistake that the mark of the beast is a mark of apostasy. E recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é uma marca de apostasia. That is, church members hanging to their church instead of walking in the light, they reject light and there's nothing left but darkness. Isto é, membros de igreja agarrando-se às suas igrejas ao invés de caminhar na luz. Eles rejeitam a luz e não sobra nada senão trevas. Right, both Catholic and Protestant. Isso mesmo, tanto católicos como protestantes. There was a beast, a whore, and she had harlot daughters. Há uma besta e uma meretriz, e ela tem filhas prostitutas. And these harlot daughters, when they broke forth, they were virgins from the light of that day, and they organized and bringing people down here, back into here, making them the same kind of thing that Rome was in the beginning. E estas filhas prostitutas, quando elas surgiram, elas eram virgens da luz daquele dia, e elas se organizaram, e trazendo pessoas até aqui, de volta até aqui, tornando-as o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio. The Bible said so. A Bíblia diz que sim. The beast and an image to the beast, the letter of his name, and so forth. A besta e uma imagem à besta, a letra do seu nome, e assim por diante. How we went through the whole thing last night, and the Bible plainly, not somebody's theory. Como estudamos a coisa toda a noite passada, e a Bíblia claramente, não a teoria de alguém, But the Bible laid it out that seven-headed, ten-horned beast from Rome was there at Rome, and was he which was, which is not, and which is, and which is not, one pope after another, one pope after another, and shall go into perdition. mas a Bíblia declarou que aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres, vem de Roma. Estava lá em Roma e era aquele que foi e já não é, e já não é. Um papa após outro, e vai à perdição. And find out that that same old woman brought forth some girls. E descobrimos que aquela mesma mulher velha deu à luz algumas meninas.
They were virgins in the beginning, walking in what light they had, and then they began to act like prostitutes and went right back doing the same thing their mammy does. Exactly. Amen. Exactly. Elas eram virgens a princípio, caminharam em qualquer que tenha sido a luz que tiveram, e então elas começaram a atuar como prostitutas e regressaram fazendo a mesma coisa que sua mamãe faz. Exatamente. Exatamente. Deixem-me dizer-lhes uma coisa, mulheres. Listen, you might not have so much confidence in me now when I blast these things out. It's not to hurt you, it's to help you. Ouçam, vocês talvez não tenham tanta confiança em mim agora quando censuro estas coisas, e não é para feri-las, é para ajudá-las. But when you see people, the churches today, permitting their women, Mas quando se vê pessoas, as igrejas hoje, permitindo suas mulheres... I'm going to get to the man too. Agora eu vou chegar aos homens também. But permitting their women to do the way they do today and then professing Christianity. Mas permitindo que suas mulheres façam da maneira que fazem hoje e professando o cristianismo... I don't blame you women. I will after tonight. Eu não censuro vocês, mulheres. Eu o farei depois de hoje à noite. But look, I don't blame you women now. Mas vejam, eu não censuro vocês, mulheres, agora. But my sister, a lot of these seminary teachers up here, cemetery teachers or whatever you call it, from up here somewhere, is only letting you walk in those delusions. Mas, minha irmã, muitos destes professores de seminário aqui em cima, ou professores de cemitério, ou o que quer que vocês chamem isso, de algum lugar aqui de cima, estão apenas deixando vocês caminharem nessa desilusão. The Bible said they were blind, leading the blind. It's true. A Bíblia diz, eles eram cegos, guiando os cegos. É verdade. Amen. Now, and Jesus seeing this, amen, and knowing that some of those Protestant churches would walk right straight up to the gate of light and turn away. Agora, e Jesus vendo isto e sabendo que algumas daquelas igrejas protestantes caminhariam até o portão de luz e se afastariam. Jesus in Matthew 24:24 said that it'd be so, the Antichrist would be so close like the real one to deceive the very elect, if it's possible. Jesus, em Mateus 24:24, disse que seria deste modo. O anticristo seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Now, see, Romanism, Catholicism, oh, it knocked some of you Protestants in the head. Agora veja, romanismo, catolicismo, golpeou alguns de vocês protestantes na cabeça. But a man's got a little bit of grace about him, know a little about the Bible, he'll shun and walk away. That's right. Mas um homem que tenha um pouquinho de graça em si, conheça um pouco acerca da Bíblia, ele evitará e se afastará. Isso mesmo. It's a little, it's black to him. He knows there's nothing that, all that stuff that they teach, there's no scripture to it. Sua fascinação é negra para ele. Ele sabe que aquilo não tem nada, toda aquela coisa que ensinam. Não há nenhuma escritura para isto. Now and then they hit a little bit. The biggest lie was ever told had a lot of truth in it. De vez em quando eles acertam um pouquinho. A maior mentira que já foi contada tinha muita verdade nela. That's right, the first one, Satan talking to Eve, he told a lot of truth. Isso mesmo. E a primeira, Satanás falando com Eva, ele falou muita verdade. But he had right at the bottom of it, he had a lie that condemned her and ruined the whole generation, the whole creation. Right. Mas ele tinha como que a essência disto, ele tinha uma mentira que a condenou e arruinou a geração inteira, a criação inteira. Isso mesmo. You have to watch that. It's got to come truth here, truth here, truth here, truth there. É preciso observar isso. Tem que vir a ser verdade aqui e verdade aqui, verdade aqui e verdade lá. Every bit of it the truth, lining up the same all the way through. Amen. Cada pedacinho disto, a verdade, alinhando-se igualmente do começo ao fim. And then how people can see the early church back there was lit with that lampstand candlestick, and then over here see the same thing happened back there, and the Word of God saying it would be Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. E então, como as pessoas podem ver que a igreja primitiva lá atrás foi acesa com aquele castiçal,
E então por aqui vem a mesma coisa acontecer que aconteceu lá atrás. E a palavra de Deus dizendo que seria Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. And refuse it, it goes to show they have rejected light and walking in darkness. Going anywhere. E rejeitam isto? Isso serve para mostrar que eles rejeitaram a luz e estão caminhando em trevas. A única coisa que restou. It's true, my brother. É verdade, meu irmão. I don't say that to be smart. God knows that He knows my heart. I've got a ministry and lots before me yet. Não digo isto para bancar o sabido. Deus sabe, Ele conhece meu coração. Tenho um ministério e muitos diante de mim também. And knowing that someday at the judgment bar, I'm going to answer for these things. It's exactly right. E sabendo que algum dia no tribunal do juízo vou responder por estas coisas. É exatamente isto. I'll be found a false accuser, a false teacher, then God would condemn me. That's right. Eu seria considerado um falso acusador, um falso mestre. Então Deus me condenaria. Isso mesmo. But if I do know the truth of these things and don't tell you, He'll condemn me then, sure enough. Mas se eu de fato conheço a verdade destas coisas e não lhes digo, Ele me condenará então com toda certeza. Said to the watchman, watch. If you fail to warn, then I'll require it at your hand. But if you do warn and they go ahead, they'll die in their sins. But I won't require it at your hand. You'll be free. Disse ao vigia, vigie. Se você falhar em avisar, então eu requererei da sua mão. Mas se você de fato avisar e eles seguirem em frente, eles morrerão no seu pecado, mas eu não requererei isto da sua mão. Você estará livre. So we want to be careful that we know what's truth according to the Bible. Assim, queremos cuidar de conhecermos qual é a verdade de acordo com a Bíblia. And how that age started in, and what they did. And today to see the Protestant church right down exactly. E de como aquela era começou e o que eles fizeram. E ao ver hoje a igreja protestante exatamente na mesma linha. Looking here, it used to be a long time ago, and you holding this people, it was wrong for you women to cut your hair. Olhem aqui, costumava ser muito tempo atrás, e vocês, povo da santidade, era errado para vocês, mulheres, cortarem seus cabelos. What become right about it? O que estava errado e certo acerca disto? When the Bible said that if any woman cuts her hair off, her husband has the right to give her divorce. Quando a Bíblia diz que se qualquer mulher cortar seu cabelo, seu esposo tem direito de dar-lhe uma carta de divórcio. Plain teaching, but that's the Bible. Ensino franco, mas essa é a Bíblia. And you women get out here and cut your yard with overalls on and with man's garments. E vocês, mulheres, se põem aqui fora e cortam a grama do quintal de macacão e com roupas de homem. And the Bible said, Almighty God said, a woman that will put on a garment that pertains to a man, it's an abomination, filth in the sight of God. And you do it. E a Bíblia diz, o Deus Todo-Poderoso disse que uma mulher que vista um trajo de homem é uma abominação imunda à vista de Deus. E vocês o fazem. And you smoke. He lives, Christ Jesus lives today. He walks